Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. As nossas boas-vindas a todos nesta oportunidade que nós estamos recebendo do Templo Espírita Vicente de Paulo, de nós podermos realizar estudos evangélicos evangelizando-nos a nós mesmos. Os nossos cumprimentos a todos aqueles que estão nos assistindo pela internet e o nosso agradecimento à direção da casa que nos convidou para esta noite estarmos aqui realizando um estudo a respeito do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de autoria de Cairbar Schutel. Hoje focalizaremos a parábola dos talentos e a parábola das minas, conforme os comentários realizados por Cairbar Schutel. Antes, porém, nós gostaríamos de apresentar um pequeno histórico do Sr. Cairbar Schutel, cujo nome completo é Cairbar de Souza Schutel. Nasceu no Rio de Janeiro, em 1868, e desencarnou na cidade de Matão, no estado de São Paulo, em 1938, portanto, com 68 anos de idade. Foi atuante divulgador da doutrina espírita, escritor, editor, político, farmacêutico e filantropo. Propagou a doutrina espírita por meio de programas de rádio, de livros, do jornal O Clarim e da Revista Internacional de Espiritismo. Teve grande importância na história do espiritismo e da cidade de Matão, tendo sido fundamental em sua elevação de povoado para município, sendo o seu primeiro intendente, cargo que à época era igual ao prefeito de hoje. Era respeitado por todos na cidade e foi consagrado com o título de Pai dos Pobres na cidade, pois dava remédio de graça, atendia a todas as criaturas carentes e utilizava sua própria casa para acolher doentes. Livros de sua autoria: Espiritismo e Protestantismo, Histeria e Fenômenos Psíquicos, O Diabo e a Igreja, Espiritismo para Crianças, Interpretação Sintética do Apocalipse, Medicina e Mediunidades, Gênese da Alma, Espiritismo e Materialismo, Parábolas e Ensinos de Jesus, Preces Espíritas, entre outros. A Cairbar Schutel, nossa gratidão pelo muito que ele fez na divulgação da doutrina dos espíritos. E a nossa tarefa de hoje, como já foi dito, é um estudo sobre as parábolas dos talentos e das minas. A primeira anotada pelo apóstolo Mateus e a segunda pelo evangelista Lucas. Nosso estudo está inserido no livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Lembramos que Jesus é nosso mestre, enviado por Deus ao planeta Terra para nos servir de guia e modelo, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos, que diz assim: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é Jesus. E Allan Kardec diz: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos-lo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei de Deus. Assim, Jesus veio ensinar aos homens a lei divina, atendendo ao chamamento do Pai para que, em missão, viesse à Terra para que a humanidade, através de seus ensinos, mudasse a sua vida, tirando de seus corações
os sentimentos inferiores da inveja, da maledicência, do ciúme, do orgulho, do egoísmo, e que no lugar desses sentimentos fosse colocada a lei de Deus, o amor, a lei do amor. E Jesus ia por toda a parte, nas praças públicas, nas praias, nas sinagogas, pregando o evangelho, dizendo: homens e mulheres, vocês são todos irmãos, filhos do mesmo Pai, e devem amar-se uns aos outros como Deus os ama. E em todos os lugares onde estivesse, uma multidão o acompanhava. Jesus, sábio educador, costumava recorrer frequentemente às parábolas a fim de melhor interessar e impressionar os seus ouvintes. Karl Schutel diz que, na acepção geral do termo, parábola é uma narrativa que tem por fim transmitir verdades indispensáveis de serem compreendidas. As parábolas dos evangelhos são alegorias que contêm preceitos de moral. O emprego contínuo que durante o seu ministério Jesus fez das parábolas tinha por fim esclarecer melhor seus ensinos, mediante comparações, do que pretendia dizer com o que ocorre na vida comum e com os interesses terrenos. As parábolas do Evangelho, do Novo Testamento, são todas pronunciadas por Jesus. Sugeria o mestre figuras e quadros das ocorrências cotidianas para facilitar mais aos seus discípulos, por esse método comparativo, a compreensão das coisas espirituais. Aos que o ouviam, procurando compreender seus discursos, a parábola tornava-se-lhes excelente meio elucidativo dos temas e das dissertações feitas pelo Mestre Jesus. Daí, os apóstolos, os discípulos de Jesus, lhe terem perguntado por que ele falava ao povo por parábolas. E Jesus, então, lhes respondeu: eu falo por parábolas porque, para vocês, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é isso dado. Pois ao que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem ser-lhe-á tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Com seus discípulos era diferente. Eles viam e ouviam o ensino, o sentido espiritual que permanece para sempre. Para os judeus, de uma maneira geral, eles apenas viam a figura alegórica que lhes era mostrada, assim como aquele que quer saborear o fruto sem lhe tirar a casca. A parábola evangélica é uma instrução alegórica exposta sempre com um fim moral, como um meio fácil de fazer compreender uma lição espiritual. Assim, as parábolas de hoje são a parábola dos talentos e a parábola das minas, que nós devemos ler o texto completo, porque o entendimento maior será com o conhecimento do texto da parábola. Esse texto consta exatamente dessa forma no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Karl Schutel. Então, a parábola dos talentos, ela está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 25, versículos 14 a 30. E diz o seguinte:
Porque isto é também como um homem que, partindo para outro país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada qual segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que tinha recebido 1 só, foi-se e fez uma cova no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão outros que eu ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Entra no gozo do teu senhor. Chegou também o que recebera 2 talentos, e disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Entra no gozo do teu Senhor. Entregaste-me. E chegou, por fim, o que havia recebido 1 só talento, dizendo: Senhor, eu sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e recolhes onde não joeiraste. E atemorizado, fui esconder o teu talento na terra. Aqui tens o que é teu. Porém, o seu senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e que recolho onde não joeirei? Devias então ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, teria recebido o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a todo o que tem dar-se-lhe-á e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. E a parábola das minas, anotada por Lucas, diz assim: Ouvindo eles isso, prosseguiu Jesus e propôs uma parábola, visto estar ele perto de Jerusalém. E pensaram eles que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Disse, pois, certo homem ilustre foi para um país longínquo a fim de obter para si o governo e voltar. Chamou 10 servos seus, dando-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até eu voltar. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que esse homem nos governe. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do governo, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber como cada um havia negociado. E cada um apresentou-lhe da mesma maneira como na parábola dos talentos. E o ensinamento é o mesmo, é nós trocarmos a palavra talento por minas e nós teremos o mesmo resultado no ensinamento de Jesus. A parábola dos talentos, então, tem a mesma significação que a das minas. Uma narrada por Mateus, a outra por Lucas. Ambas exprimem perfeitamente os deveres que nos assistem material, moral e espiritualmente. A parábola dos talentos faz parte dos relatos do evangelista Mateus que compõem o sermão profético, advertência enérgica aos nossos sentimentos,
neste momento por que passa o nosso planeta. O Evangelho narra de forma profunda sobre a transição planetária, buscando fazer descrições sobre o reino de Deus. O capítulo 25 deste Evangelho se estuda do 1º ao 13º versículo, versando a parábola das 10 virgens. A partir do versículo 14º, encontramos a história do Senhor que, ao sair em viagem, distribui seus bens a 3 de seus servos. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos e ao terceiro 1 talento a cada. Deu ao terceiro 1 talento e a cada um conforme a sua capacidade. O talento, então, nós já sabemos que é uma unidade de massa usada para designar grandes quantidades de prata e ouro. Podia variar de 26 a 60,6 quilos. Assim, nós já sabemos que na parábola Jesus estava citando valores muito altos. E nós, então, entendemos que, como somos todos filhos de Deus, Ele reparte com todos igualmente os seus dons. A uns dá mais, a outros dá menos, sempre de acordo com a capacidade de cada um. A uns dá dinheiro, a outros a sabedoria, a outros dons espirituais e a outros concede todas essas coisas reunidas. Na parábola, um tem 5 talentos, outro 2 e outro 1. Ou então, um tem 10 minas, outro 5, outro 2. De sorte que não existe privilégio nem exclusão para o Senhor. E se cada qual, cônscio do que possui e compenetrado de seus deveres, agisse de acordo com os preceitos da lei divina, estamos certos de que ninguém teria razão de queixar-se da sorte ou de clamar contra a má situação em que a maioria se diz achar. Todos, e não há uma só pessoa no mundo que não tenha recebido 1 talento ou 2 minas. Ainda mesmo aqueles que se julgam miseráveis, se buscarem as suas aptidões, o que trazem oculto nas profundezas de sua alma, verão que não são tão infelizes como se julgam. Todos trazem a esse mundo talentos para garantir não só o sucesso da sua vida presente, mas também construir a sua situação futura. Olhai o mendigo que está na rua, procurai observá-lo por momentos, inquiri da sua vida, pesquisai suas qualidades e seus defeitos, penetrai no recesso de seu coração e de seu cérebro, e tereis ocasião de, muitas vezes, encontrar qualidades superiores às de muitos homens que se ufanam pelas ruas. Assim, também a parábola tem aplicação aos grandes, aos poderosos, aos doutos, aos sacerdotes, que, por se intitularem guias dos povos, são merecedores de maior soma de críticas e de recriminações. Quando o Senhor dos Talentos voltou para realizar a prestação de contas, foram considerados maus servos os que receberam menos, uma vez que os que receberam em quantidade maior prestaram contas positivas. E agora, será que nós temos utilizado bem os nossos talentos ou as minas que Deus nos concedeu? Porque todos nós
temos recebido as nossas tarefas, as nossas responsabilidades, que deverão ser cumpridas e bem cumpridas. Aqui nós vamos buscar ajuda no livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 10º, quando fala das ocupações e missões dos Espíritos. Na questão número 571, a pergunta é a seguinte: só os espíritos elevados desempenham missões? E a resposta dos espíritos é a seguinte: a importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. O estafeta que leva um telegrama ao seu destinatário também desempenha uma perfeita missão, se bem que diversa da de um general. E na questão 573, em que consiste a missão dos espíritos encarnados? A resposta dos espíritos superiores é a seguinte: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Tudo em a natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem, neste mundo, a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Então, será que se o Senhor viesse nos pedir contas, nós estaríamos preparados? Talvez nem as minas e os talentos escondidos na terra e no lenço apareceriam, provavelmente porque a época que estamos vivendo é de domínio do poder, do orgulho, do egoísmo, da vaidade. As criaturas estão muito preocupadas com as coisas materiais, em ter o poder, em ter as coisas que possam satisfazer os sentidos materiais. E há 2000 anos, Deus enviou Jesus em missão para nos ensinar a lei do amor, mas a humanidade tem desprezado sua mensagem. A mensagem do Cristo tem ficado de lado na religião, como na ciência, como nas atividades do dia a dia, o dolo, a má-fé, a deturpação da verdade. 2 guerras no século passado, 1914, 1939. E essas guerras levaram muito sofrimento às populações, muita orfandade, cidades destruídas. A imoralidade chegou em toda parte, banindo das almas os princípios da fraternidade que o Cristo nos legou. E hoje, em pleno século XXI, 2022, o planeta enfrentando novo conflito, Rússia e Ucrânia, com muita dor, violência, tristeza, famílias desunidas, e assim a humanidade vai deixando de lado as coisas boas, as coisas de Deus, aquilo que é importante para a nossa evolução espiritual. Karl Schutel pergunta no seu livro: onde estão os servos, os talentos e as minas legadas no Evangelho às gerações? Esses seres imprudentes, cheios de preconceitos e temores humanos, por haverem ocultado os substanciosos ditames que lhes foram doados,
para com esses dons ganharem meios de se elevarem, esses que não aproveitaram os dons recebidos de Deus passarão por penosa existência de expiação e de trevas, até que mais humildes recebam novos talentos com o qual possam começar a preparar o seu bem-estar futuro. E os enganadores, os mercenários, os trapaceiros, os corruptos, os fraudadores, os imorais, os poderosos, que unidos impediram e impedem o domínio da lei de Deus, como ficam? Que diremos dos que semeiam o ódio, a dissolução, os que substituem as lições do Cristo, a lei de Deus, os que modificam a fé nos preceitos do Cristo, e daqueles que, convencidos de que o Espiritismo é a única doutrina capaz de iniciar-nos no caminho da perfeição, negam a sua fé e escondem os seus sentimentos. Que diremos desses? É hora de nós definirmos as nossas posições, pegarmos os talentos que recebemos e começarmos realmente a fazer bom uso daquilo que nos tem sido dado pela misericórdia de Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, está inserida a parábola dos talentos, no item 6. E nesse capítulo, Allan Kardec discorre sobre a utilidade providencial da riqueza, dizendo que a riqueza não tem só a capacidade de produzir males, não. E que se assim fosse, Deus não a teria posto na terra. E compete ao homem fazê-la produzir o bem. É responsabilidade do homem. O homem tem por missão trabalhar pela melhora material do planeta. Cabe-lhes desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população, que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso, as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de as facilitar, cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Para alcançar seus objetivos, o homem precisa de recursos. A necessidade o fez, então, criar a riqueza, como o fez descobrir a ciência. Assim, esses trabalhos lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra primeiro nas coisas materiais o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Daí, aquele que recebeu o dom da riqueza deve empregá-la da melhor forma possível. E lá no Evangelho, nós vamos encontrar numa página de Fenelon a resposta para a pergunta feita: Ecônomo infiel, que fizeste dos bens que te confiei? E qual que é a melhor resposta para essa pergunta? Nós vamos então encontrar nessas palavras: amai-vos uns aos outros, como Deus vos amou, como Deus vos ama. É a solução do problema. Assim também, os dons da inteligência,
da saúde, do tempo, de tudo aquilo que o homem tem à sua disposição, inclusive o seu próprio corpo. Que tudo se faça no sentido de promover o bem de outro. Ou aquele que tem os 5 talentos, aquele que tem as 10 minas, é o bom servo, é aquele que utilizou todos os seus dons para fazer a felicidade do seu próximo. Possamos todos nós utilizar aquilo que temos recebido em benefício do cumprimento da lei que Jesus nos ensinou. Amar ao próximo como a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas. E nós vamos, então, fazendo uma comparação dentro do estudo da parábola dos talentos. Nós encontramos no livro Estante da Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o Espírito Irmão X, uma mensagem, uma lição extraordinária, que é o item 4 do livro Estante da Vida, chamado Estudo da Parábola. Diz o irmão X que ele estava no plano espiritual, conversando a respeito da necessidade da divulgação espírita, quando o Rabi Zohar ben Osias, orientador israelita, pediu para fazer uma pausa naquela conversa e ele iria parafrasear a parábola dos talentos contada por Jesus. E ele disse assim: o Senhor da terra, partindo em caráter temporário para fora do mundo, chamou 3 dos seus servos e, considerando a capacidade de cada um, confiou-lhe alguns dos seus próprios bens a título de empréstimo. Ao primeiro transmitiu dinheiro, poder, conforto, habilidade e o prestígio. Ao segundo concedeu a inteligência e a autoridade. E ao terceiro entregou o conhecimento espírita. Depois de longo tempo, os 3 servidores compareceram diante do Senhor para as contas necessárias. O primeiro avançou e disse: Senhor, não foi possível realizar mais, mas com 5 talentos que eu recebi, dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade e o prestígio, eu consegui trabalhar e, junto aos homens na terra, eu consegui mais 5 como resultado do meu trabalho. Então eu lhe devolvo os 5 recebidos, acrescidos do trabalho, o progresso, a amizade, a esperança e a gratidão. Perdoa-me se não pude fazer mais. O Senhor então disse: bem está, servo fiel, que não erraste por intenção. Volta ao campo terrestre e reinicia a obra interrompida. Veio o segundo e alegou também: Senhor, me perdoa a incapacidade. Eu recebi 2 talentos. Eu recebi a inteligência e a autoridade. Trabalhei, lutei junto aos irmãos na terra e consegui angariar mais 2. E eu lhe devolvo os 2 recebidos, mais os 2 conquistados na terra, que são a cultura e a experiência. Servo bom, diz o Senhor, fiel, pois não erraste por intenção. Volta ao campo terrestre e reinicia a obra interrompida. O terceiro adiantou-se e explicou: Senhor, devolvo-te o conhecimento espírita, intocado e puro, qual o recebi de tua munificência. O conhecimento espírita é luz, Senhor, e com ele aprendi que a tua lei é obra dura demais, atribuindo a cada um conforme as próprias obras. De modo que usar uma lâmpada assim, brilhante e viva, como fazê-lo? Se os homens da terra estão divididos por pesadelos de inveja e ciúme, crueldade e ilusão,
Como empregar o clarão de tua verdade sem ferir ou incomodar? E como incomodar ou ferir sem trazer deploráveis consequências para mim próprio? Sabes que a verdade entre os homens cria problemas onde aparece. Em vista disso, tive medo de sua lei e julguei como sendo a medida mais razoável para mim o acomodar-me com o sossego da minha casa. Assim pensando, ocultei o dom que me recomendaste aplicar e restituo-te semelhante riqueza sem o mínimo toque de minha parte. O Senhor, então, mandou outros servos lhe retirarem o conhecimento espírita e entregá-lo aos outros 2. Servo infiel, não existe para a tua negligência outra alternativa senão a de recomeçares toda a tua obra pelos mais obscuros entraves do princípio. Não desconheces que te atribuí a luz da verdade como sendo o bem maior de todos. Se a ambos lhes faltava o discernimento que lhes podias ter ministrado, através do exemplo de que fugistes por medo da responsabilidade de corrigir amando e trabalhar instruindo, escondeste então a riqueza que te emprestei. Não só te perdeste pelo temor de sofrer e auxiliar, como também prejudicaste a obra de teus irmãos, cujos dias no mundo teriam alcançado maior rendimento no bem eterno se houvessem recebido o quinhão de amor e serviço, humildade e paciência que lhe negastes. Então, a parábola parafraseada conforme a lição de Humberto de Campos, irmão X, nos traz bem clara os talentos que nós recebemos. Recebemos dinheiro, recebemos o poder, o conforto, recebemos a inteligência, o conhecimento, e hoje nós estamos aí recebendo o conhecimento espírita. Possamos todos nós fazer bom uso de tudo aquilo que a misericórdia divina nos dá. E terminando, nós vamos ler uma página do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier. É a lição número 2 do livro Vinha de Luz. Vê como vives. Os comentários de Emmanuel a respeito do texto de Jesus em Lucas 19:13. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. E a respeito desse versículo, Emmanuel diz o seguinte: com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentores de mandato essencialmente religioso. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na terra. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação
distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai, encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Em razão dessa verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. Emmanuel. Muito obrigado pela atenção, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.